Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula, aula 5. Nesta aula, iremos falar sobre colocação pronominal e regência nominal também. Então, há 3 casos para a colocação do pronome, que é o átomo na oração, a saber, você tem a próclise e alguns exemplos aqui. Então, no caso de pronome antes do verbo, o que ocorre? Com palavras de sentido negativo, a palavra de sentido negativo, ela puxa o pronome, tá? Então, ninguém me emprestou a matéria. Então, o ninguém, ele puxa o pronome para antes do verbo, do verbo, isso. E com advérbio sem pausa também ele puxa. Por exemplo, ontem se fez de morto. Então, o se, que é o pronome, ele é puxado para antes do verbo, porque o advérbio puxa ele. Observação: se houver pausa após os advérbios, a colocação deverá ser enclística, que é após o verbo. Tá? Por exemplo, ontem, vírgula, fez-se de morto. Neste caso, aí passa a ser ênclise, né? Ao invés de próclise. E aí nós temos outros exemplos aí também, no caso do pronome interrogativo. Tem uma aula, inclusive, que eu gravei, mais à frente vocês vão ver isso com mais detalhes, tá? Então, a gente tem aí o pronome interrogativo também puxa, a, a, puxa também o pronome quem lhe disse isso. Então, o lhe foi puxado pelo pronome interrogativo para antes do verbo, né? Também nos pronomes demonstrativos, isto, isso e aquilo, puxa também para antes, ó, isso se faz assim. No caso de conjunções subordinativas e pronomes relativos, por exemplo, quando, que, aí a gente tem quando me viu, o menino sorriu. O outro exemplo, aula que me recomendou é ótimo. Também nos casos quando houver a proposição em, mais o gerúndio, em se tratando, né? Por exemplo, né, em se tratando do concurso, estudarei muito. E por último, aí nós temos em orações exclamativas e optativas. Por exemplo, que Deus o proteja, vou me vingar. Certo? Agora, colocação pronominal no caso da mesóclise. É que o pronome, quando ele está no meio do verbo, ocorre com o verbo no futuro do presente e futuro do pretérito. Gente, tem uma aula muito legal, boa também, que eu falo sobre isso, uns slides meus que eu fiz, muito bons. Então, exemplo para futuro do presente: entregar-lhe-ei o documento. E exemplo do futuro do pretérito: entregar-lhe-ia o documento. Então, aí nós temos uma observação: se ocorrer qualquer dos casos de próclise, ainda que o verbo esteja no futuro do presente ou no futuro do pretérito, a colocação deverá ser proclítica, ou seja, antes do verbo. Por exemplo, nunca, o nunca ele puxa, né? Te entregarei o documento, uma próclise. Nunca te entregaria o documento, uma próclise também, porque a prioridade, no caso, é a palavra negativa aí, ou então o advérbio que puxa. Com o numeral ambos, ainda que o verbo esteja no futuro do presente ou no futuro do pretérito, a colocação deverá ser proclítica, ou seja, antes do verbo. Por exemplo, ambos se mudarão na semana que vem, tá? E aí nós temos a ínclise, que é o pronome após o verbo. Ele é mais comum, ele é mais fácil, até para falar também. Então a ínclise, ela é a regra geral de colocação pronominal. Tá vendo aí? Mais comum. Sendo assim, o pronome deverá ficar proposto ao verbo, ou seja, após o verbo, quando não ocorrer qualquer dos casos de próclise ou mesóclise, que são as prioridades. Tá? A prioridade são as normas, são as regras da próclise. Depois da mesóclise e, por último, aí o que sobra é a ênclise, né? Mais ou menos assim. Então, exemplo, deu-me boas dicas. Você vê que antes do deu não tem nenhuma palavra advérbio ou palavra de negação para puxar o pronome me, né? Então,
no início da oração funciona dessa forma aí, ó. Primeiro o verbo e depois o pronome. Outro exemplo, traga-me o café, tá? Bom, então, ênclise, pronome após o verbo. A ênclise é a regra geral de colocação pronominal. Sendo assim, o pronome deverá ficar posposto ao verbo quando não ocorrer qualquer dos casos de próclise ou mesóclise, como eu já havia dito. Exemplos a gente também já viu, né? Não precisamos repetir aqui. Então, cuidado. O particípio não admite ênclise. De novo, o particípio não admite ênclise, tá? Então, ido, verbos terminados em ido, ado, são os particípios e eles não admitem ênclise. Por exemplo, fornecido-me o material, comecei a estudar. É errado. Você tem que ser fornecido a mim o material, comecei a estudar. Tá? Não devemos usar a colocação pronominal enclítica após o verbo quando houver forma verbal no futuro do presente ou no futuro do pretérito, porque estes casos devem ser mesoclítica no meio do verbo, reforçando mais uma vez. Exemplo, entregar-te-ei o documento. Entregar-te-ia o documento. Entretanto, se houver a obrigatoriedade da colocação proclítica antes do verbo, ocorrerá a próclise. Nunca te entregarei o documento. Aí tá correto. Nunca te entregaria o documento ou te entregarei, né? O documento. Então, vamos para o terceiro caso aí, ó. Nas formas infinitivas antecedidas pela preposição a colocação poderá ser enclítica, que é após o verbo, né? Se o pronome oblíquo for o ou a. Exemplo, professor, estamos a admirá-lo. Se soubermos que haverá muito mais faxina, não continuaremos a fazê-la. Ó, uma dica. Se a forma verbal infinitiva for antecedida pela preposição a e o pronome oblíquo for o lhe, admite-se tanto a próclise quanto a ênclise. Exemplo, continuou a lhe fazer carinho. Também pode ser usado continuou a fazer-lhe carinho, tá bom? Vamos para o quarto, para a quarta norma aí. Quando houver duas palavras que exigem a próclise, é permitido intercalar o pronome oblíquo átomo entre elas. A esse caso, dá-se-á o nome de apossínclise. Exemplo, se não me falha a memória, já vi aquela moça em algum lugar. A forma pronominal me ficou antes do verbo, né? Falhar, devido à presença da palavra negativa não, ok? Então, o se ele. Ok? Desculpa. Se não me falha a memória, já vi aquela moça em algum lugar. A forma pronominal me ficou ente o conectivo se e a palavra negativa não, caracterizando um caso de apossínclise, tá? Então, a gente vai agora para a colocação em locuções verbais, que são formas possíveis e corretas. A gente vai ter o auxiliar mais o infinitivo. Então, a próclise ao verbo auxiliar. Jamais lhe pretendo ensinar isso, tá? Ênclise ao verbo auxiliar. Eu pretendo lhe ensinar isso. Ênclise ao verbo principal. Eu pretendo ensinar-lhe isso. Ênclise ao verbo principal, jamais devo ensinar-lhe isso. Agora também nós temos o caso de auxiliar mais o gerúndio. Por exemplo, a próclise ao verbo auxiliar. Não lhe começo ensinando. Agora, quando for ênclise ao verbo auxiliar, começo-lhe ensinando. Ênclise ao verbo principal, começo ensinando-lhe. Ênclise ao verbo principal, não começam ensinando-lhe. Então, a gente tem todos esses casos que também são corretos, tá? Então, a gente tem aí formas possíveis e corretas quando for auxiliar mais o particípio. Aí, próclise ao verbo auxiliar.
Eu lhe tinha ensinado a matéria. Ênclise ao verbo auxiliar. Eu tinha lhe ensinado a matéria. Próclise já ao verbo auxiliar. Não lhe tinha ensinado a matéria. Dica: não estrutura verbo auxiliar, mas o particípio. Não se admite a colocação do pronome oblíquo após o verbo principal, viu? Exemplo: tinha ensinado-lhe a matéria. É errado. Não tinha ensinado-lhe a matéria também. Seria errado, tá? Então, agora a gente vai aí, antes da gente dar continuidade à sintaxe de regência, vou parar o vídeo aqui para não ficar muito longo, e na próxima aula a gente continua aí a segunda parte da aula 5, retomando o slide sintaxe de regência. Tchau, tchau.